Chegamos agora, né, na segunda semana de aula. A partir do momento que começamos com a aula remota, nós vamos para a aula do dia 20/8. E nessa aula, vamos recapitular um pouco o que a gente viu na semana passada. Eu formei para vocês um pouco a estrutura do trabalho final, né? Comecei a explicar as linhas gerais, vocês viram capa, folha de rosto e a introdução, né? Expliquei para vocês a introdução, como ela deve estar escrita. Falei muito sobre como escrever essa parte da introdução, postei os modelos das capas, como devem ser, né? Falei que a introdução é a descrição do assunto, você vai descrever em linhas gerais o assunto a ser tratado, os principais conceitos, as pesquisas desenvolvidas na área, buscar na literatura as definições, as características, as especificidades do objeto de trabalho da atividade a qual vocês estão escrevendo, justificar, né, demonstrar o porquê do desenvolvimento do trabalho, a importância do mesmo. Então, a introdução ela vai falar sobre o tema, né? E aí, hoje nós vamos nos fixar em mais 2 pontos, objetivos gerais e específicos, que eu também já coloquei para vocês isso durante o projeto piloto, né? A gente falou um pouco sobre a questão do objetivo, né? Dos objetivos gerais e específicos, foi colocado já para vocês, né? Depois, materiais e métodos, vamos ver hoje, resultados e discussões, conclusões, considerações finais, referência. Essas são as linhas gerais da estrutura do trabalho final que eu vou solicitar a vocês, que vai ser feito em conjunto com a disciplina de tópicos emergentes. Então, objetivos, eles têm 2 formas, né? O objetivo é uma pesquisa científica, eles podem ser de 2 tipos, objetivo geral e objetivo específico, onde o objetivo geral ele tem como característica, né, informar de uma maneira geral para que está fazendo esse trabalho, né? Então, para que você faz esse trabalho? Então, o objetivo geral ele tem esse sentido. Você vai informar para a pessoa que vai ler o seu trabalho para que você está fazendo esse trabalho, né? Então, você sempre usa, como já foi dito anteriormente, verbos no infinitivo. Avaliar, demonstrar, analisar. E o objetivo específico, ele já é um pouquinho mais pormenorizado. Você vai descrever, também com verbos no infinitivo, as etapas específicas das ações que você fez que levaram a atingir o objetivo geral. Então, você vai especificar qual foram as etapas específicas, né, das ações que você realizou, que levou a atingir aquele objetivo geral. Então, o objetivo geral, eles são tratados em seu sentido mais amplo e constituem a ação que conduzirá ao tratamento da questão abordada no problema de pesquisa, fazendo menção ao objeto de uma forma mais direta. Então, você tem que colocar o verbo no infinitivo, uma complementação que revela a finalidade da pesquisa e o cenário em que será desenvolvida a pesquisa. Então, aí tem um exemplo. Analisar os motivos da evasão escolar no colégio tal, tá bom? Então, esse seria o objetivo geral. E o objetivo geral sempre deve nos lembrar de que os objetivos, eles devem ser diferentes dos específicos. Então, o meu objetivo geral é ele é abrangente e ele é diferente dos específicos, né? Lembrando que os específicos, eles se manifestam, o geral ele se manifesta de uma forma mais ampla e o específico, como dito anteriormente, ele vai descrever as etapas específicas da ação que te levou a atingir aquele objetivo geral. Então, os específicos, eles apresentam de forma pormenorizada, detalhada, as ações que se pretende alcançar e estabelecem estreita relação com as particularidades relativas à temática trabalhada. Assim, nós vemos algumas sugestões que perfeitamente se aplicam a eles, tendo como base os objetivos gerais acima ressaltados. Então, nós temos assim, verificar, por exemplo, com aquele objetivo que foi dado, no geral,
Analisar os motivos de evasão escolar no colégio, fulano de tal. Então, os objetivos específicos seriam verificar a relação entre professor e alunos no colégio, tal, identificar o nível de interesses dos alunos, reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos, analisar o círculo de convivência dos alunos extra-classe, apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar. Então, vocês estão entendendo? Esses específicos, eles compõem, são como pequenas etapas para que eu possa chegar ao meu objetivo geral, que foi analisar quais são os motivos da evasão escolar daquele colégio. Então, para que eu chegue, quais são os motivos que fazem aquele aluno sair daquele colégio, eu verifiquei. Será que a relação entre professor e aluno no colégio de fulano de tal, como é que é essa relação? Qual é o nível de interesse dos alunos realmente com aquele curso? Quais são as prioridades estabelecidas pelos alunos? Analisar o círculo de convivência dos alunos. Então, esses pequenos objetivos específicos aqui, eles vão compor, de uma certa forma, a minha resposta para aquele objetivo geral. Então, os objetivos, além disso, eles são determinados com uma devida coerência que tendem a prender a atenção do leitor, mantendo-o em sintonia com o desenrolar de todo o trabalho. Isso quer dizer o quê? Que o objetivo, ele tem por ponto, né, crucial, prender o leitor no seu trabalho. Então, para que um leitor ele fique preso à leitura do seu trabalho, o que faz isso acontecer é um bom objetivo geral e específicos. Então, outro aspecto do objetivo, ele se refere à objetividade e à precisão neles expressos, né? Então, eles ressaltam o quê? Discussões, reflexões e debates de ideias e ficam destinados a seu devido lugar, ou seja, na revisão da literatura. E aí a gente chega a um outro tema, que é materiais e métodos, né? Nós vimos a introdução, os elementos anteriores à introdução, capa contra capa, folha de rosto. Vimos a introdução, objetivos, e vamos entrar agora no quarto ponto, digamos assim, que são materiais e métodos, que devem compor também esse relatório, esse trabalho. Mas o que são materiais e métodos? Então, você deve listar todo o material utilizado e a técnica adotada para alcançar os resultados. Então, você vai colocar lá qual foi a linguagem, qual foi o banco de dados, o que você está fazendo, qual é o material que você está usando. E deve ser feito também de forma bem detalhada, né? Permitindo que o leitor ele seja capaz de reproduzir o mesmo procedimento e obter os mesmos resultados que você alcançou. Então, o material seria o quê? O que você utilizou e o que você fez para responder à questão colocada. Então, se você tem uma questão colocada, que é o objetivo geral e os objetivos específicos, o material, em materiais e métodos, você vai dizer o que você utilizou, né? O que você fez para responder à questão que você levantou lá em cima, lá antes, né? Então, você vai colocar qual foram as linguagens, qual for a tecnologia que você usou, tá bom? E o método é o procedimento detalhado. Você utilizou essa linguagem, esse banco de dados. Mas como foi que você fez o procedimento? Você cruzou informações? Como foi que você chegou àquele resultado? Aqui não cabe a discussão dos resultados ainda, desculpa. Mas você vai dizer os procedimentos, né? Qual foi a tecnologia que você usou e como você procedeu no uso dessa tecnologia. E que o leitor ele possa entender o seu trabalho e reproduzir esse mesmo experimento no ambiente dele e obter os resultados semelhantes ao que você está colocando. Então, isso é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em materiais e métodos. Então, material é o que você utilizou e o que você fez para responder à questão colocada. E métodos são os procedimentos. Você vai detalhar os procedimentos que você fez na obtenção da resposta à sua temática, à sua pergunta principal, tá? E aí vem outra coisa que eu preciso sempre estar lembrando a vocês, que são as referências bibliográficas, né? Então, essas regras de formatação, elas existem para padronizar os dados e facilitar a identificação das fontes. Então, toda vez que você
fizer um documento que você referenciar, você tem que dizer onde que você encontrou essa referência. Se for livro, documentos eletrônicos, online, fotografias, palestras, o que for, você tem que referenciar. Ter sempre esse cuidado de fazer a referência ao que você escreveu. Então, ao começar a sua escrita, é interessante já ir colocando a referência para que você não possa esquecer. E sempre, como eu já havia lembrado na aula passada, faça um arquivo só das suas referências bibliográficas, vá guardando já lá, né? Porque aí ao final você só transporta do seu arquivo para o seu trabalho. Mas no trabalho você já vai fazendo a referência. Essa palavra, essa frase, esse parágrafo é de fulano de tal. Aí quando você for terminar seu trabalho, você já vai lá no seu arquivo, onde está lá o nome da pessoa, o nome do autor, o nome do livro, tudo conforme a BNT, e só faz copiar para o seu trabalho. E bastante cuidado com as citações, né? Nós ainda vamos ver citações diretas, citações indiretas. E essa é a nossa aula. Então, boa semana, bom estudo, até o nosso próximo encontro.